A cirurgia pode ser realizada entre pacientes entre 16 e 18 anos. Mas não é comum, né? Não é comum. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha desde operado que tenha nessa uma idade. obesidade extremamente grave e que os benefícios compensem os riscos. Por que nessa fase é complicado? Porque é a fase da adolescência, Adina. Então, o paciente já vem num turbilhão hormonal relacionado à adolescência, então a gente vai colocar mais um foco para fazer mais ferver esse turbilhão ali. E por que tem o limite de 65 anos de idade? A cirurgia bariátrica, há 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer, ela tinha uma mortalidade de 3%. 3 em cada 100 pacientes acabavam falecendo da cirurgia bariátrica. Hoje, a mortalidade da cirurgia bariátrica é 0,2%. É 2 em cada 1.000. Uau. Então, olha a diferença. Show, né? Que mudou a evolução, 20 anos. né? A evolução da técnica. E da onde vem a mortalidade? O paciente que faz alguma coisa errada? Só deixa eu terminar esse raciocínio aqui. Ai, meu Deus. Tá? Eu pensei a outra mortalidade coisa. Tá, dos pacientes acima de 65 anos de idade, ela passa de 0,3% a 2,5%. Então, já torna a cirurgia mais proibitiva, já torna a cirurgia de um risco maior. E o que pode, respondendo a tua pergunta, o que pode complicar uma cirurgia bariátrica? Basicamente, são 3 fatores. Não existe a questão de morrer na mesa da cirurgia, isso é uma lenda urbana. Isso só acontece... É a minoria, né? Ou quase não existe, né? Não existe por quê? Só paciente que morre na mesa de cirurgia é paciente que foi vítima de trauma, de acidente de carro, levou um tiro... não é o paciente portador de obesidade grave. A cirurgia bariátrica ela tem 3 grandes complicações que a gente precisa ficar extremamente atento. Primeiro, sangramento. A gente opera por videolaparoscopia, tá? De uma forma minimamente invasiva. Opera pela televisão, com monitor 4K. Então, o risco de ter um sangramento é muito baixo. Segundo, trombose. O paciente, durante a internação, vai receber uma medicação que vai alterar a coagulação do sangue, fazendo com que diminua esse risco de trombose, e vai usar uma meia por 7 a 10 dias, que também diminui esse risco de trombose. E o fator que leva, a maioria das vezes, a fatalidade maior na questão da cirurgia bariátrica é o que se chama deiscência ou fístula. E o que é esse nome feio? Toda cirurgia bariátrica ela é feita com utilização de grampeador, de stapler. São grampinhos que fecham o estômago e no meio passa uma faquinha que corta. Em 0,4 a 1% dos casos, um grampinho desse pode afrouxar. E onde ele afrouxa, o líquido do estômago e do intestino vaza por esse espaço e pode abrir toda a linha de grampeamento. Isso que é deiscência ou fístula, isso pode levar a uma infecção intraabdominal grave e aí o paciente aumenta o risco de evoluir para o óbito. Tá? Então, são 3 fatores que, da forma importantes que a pessoa tem que entender que existe e pode acontecer. Né? É um risco. A longo prazo, a cirurgia bariátrica tem uma grande complicação, tá? É extremamente frequente na nossa região, que se chama transtorno do uso abusivo do álcool. Olha! Nós pegamos 650 pacientes que a minha equipe operou em 2 anos, e nós acompanhamos esses pacientes por 4 anos. A incidência de internação na ala psiquiátrica do Hospital Santa Catarina por uso abusivo de álcool foi 2,5%. Isso é extremamente alto. Porque você imagina, para uma pessoa internar... Primeiro que a internação hoje é muito rara para doença psiquiátrica. Sim. Segundo que quase não tem vaga. É extrema. Tá? É extrema. Então, 2,5% de 600 e poucos pacientes é muita gente, Michele. Meu Deus. Muita gente. E o que a pessoa tem que entender? Independente do tipo de cirurgia que foi feita, a absorção do álcool vai ser diferente. A mudança anatômica causada pela cirurgia vai fazer com que o álcool seja absorvido de uma forma diferente. Se antes ela tomava uma quantidade, agora a mesma quantidade é muito mais rápido. Uma latinha de cerveja vai equivaler a 2. Uma dose de destilado vai equivaler a 3. Para sempre. Nossa. Tá? Então, o paciente vai ter um efeito maior do álcool e vai estar suscetível a uma dependência maior disso daí. Associado ao fato que ele não ingere alimentação adequada, tá? Vai beber pouco, na maioria das vezes de estômago vazio, estando sujeito a essa questão do uso abusivo de álcool. E o que leva a isso? Suicídio. Tá? Aí olha a relevância que tem você cuidar como um todo, cuidar do comportamento, cuidar o lado psicológico, porque não adianta a pessoa, e a maioria das pessoas que vão fazer a cirurgia e etc.,
passam pelo psicólogo e não falam a real. Isso é importante quem está assistindo saber. Não falam o seu real problema. Se eu falar, eles não vão me operar. E o que a pessoa quer? Passar pela cirurgia. Aqui tem suco, tá, gente? Não é vinho, é suco de uva. Que quando chegou lá em casa, as 2 garrafas, não dava pra ver. Tu achou ver. que era vinho? Eu disse, não é que ela comprou vinho mesmo? Não, porque depois a gente tem compromisso. E não era. Mas, na verdade, a importância disso, né? Do paciente falar a real, porque quem vai sofrer as consequências disso é o próprio paciente. Esse reflexo vem lá na frente. Problema não resolvido é igual sujeira. Você coloca debaixo do tapete, mais cedo ou mais tarde vai criar ácaro, aquilo ali tu vai ter que mexer e o prejuízo é pior, né? Na questão ali do risco, doutor, que é importante saber, claro, né, que é bem baixo esse risco, e também eu acredito que é importante a gente lembrar que o risco de mortalidade pelas complicações da obesidade são infinitamente maiores. É isso que eu falo para as pessoas, é isso que eu falava para o meu marido, né? Quando eu dizia, olha, poxa, olha meu exemplo, eu sou mega saudável, me exercito tal, tranquilo, você tem um exemplo em casa. Vou pensar, vou tentar. Ficava me pedindo 1 ano, 2 anos. Falei que você tem a vida toda, não tem por que fazer a cirurgia, mas por que não fazê-la? Ele só se conscientizou e decidiu fazer a cirurgia bariátrica, mesmo sendo médico, quando ele começou a ter a apneia do sono gravíssima. Outras complicações, pressão alta, tomando um monte de medicamento. Eu falei, tá, você vai acumular medicamento até... Ah, tá, beleza, vamos fazer. Aí foi lá, fez, beleza, resolveu. Porque era uma questão, no caso dele, de saúde. Mas as complicações, caso ele não tivesse feito, provavelmente ele ia morrer de uma dessas doenças, aí ter um infarto, sei lá, alguma coisa, que é em decorrência da obesidade, né? A gente pode fazer um raciocínio bem fácil. Vamos aqui pensar, quantas pessoas com 85 anos de idade, portadores de obesidade grave, a gente conhece? Pouquíssimas. Tá? Se você imaginar uma pessoa com 85, 90 anos de idade, você chegou, é o que ia falar, não chega. Se você agora fala assim, pessoa de 95 anos de idade, o que você imagina? Uma pessoa que tem um peso adequado. Tá? Não tem como chegar nessa idade. Ela vai... Até porque a obesidade, ela reduz, né, ela reduz o tempo a expectativa de vida. Né? Então, ela vai infartar, ela vai ter um AVC, ela vai ter um câncer. A obesidade aumenta o risco para 21 tipos de câncer. Existem 2 fatores preveníveis para câncer. Obesidade e tabagismo. Obesidade não é evitável, tabagismo é evitável. Então, obesidade está associada a câncer de mama, câncer de pâncreas, câncer de intestino, diversos tipos de leucemia, câncer de estômago, câncer de esôfago. Então, é uma doença que carrega junto com ela inúmeras outras doenças que vão agregando risco para esse paciente. O risco de morte em detrimento da obesidade é infinitamente maior do que o risco de morrer na cirurgia. Né? 0,2, 2 em cada 100, 2 em cada mínimo. 1000. Então, mínimo. Esse é um dado que eu acho extremamente relevante para quem está assistindo, fazer essa avaliação. Poxa, qual é o maior risco, né? Existem trabalhos... E as doenças, né, associadas à obesidade que o eles doutor já compararam. falou. Hoje em dia, com todos os dados acessíveis, é muito fácil você comparar a mortalidade da cirurgia com a mortalidade do paciente que está na fila de espera. Então, o grupo do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, eles viram a mortalidade dos pacientes que estavam esperando a cirurgia. 5,1% ao ano, contra 0,2% da cirurgia. Olha a diferença. É fato. Tem algum número, doutor? Não sei se tu sabes me dizer da rede pública. Eu sei que você não atua, mas não sei se você sabe ou não. Em média, quanto tempo? Aqui no nosso município, eu levantei essa informação. Liguei para minha amiga vereadora hoje e descobri. Beijo, Silmara. Obrigada pela informação. De 2 a 3 anos na fila para se conseguir uma cirurgia pelo SUS, né? A nível nacional, você tem ideia, doutor? Você tem alguma média, alguma coisa? Depende de estado para estado. Muito relativo. É muito relativo. Existia até um pouco tempo atrás... Tem algum atrás, estado modelo, digamos, modelo que funcione? era o Paraná. Tinha um serviço no Paraná que realizava 50, 70 cirurgias por mês. E por questões legais, esse serviço no momento não está realizando cirurgia, mas o hospital que mais faz cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde no Brasil é o Paraná. É o Paraná. Legal. Mas é disparado em relação aos outros estados. Edna, eu fiquei muito impressionada com as histórias. Eu queria que o Dr. Felipe
contasse mais uma história, mas não no sentido de eu ficar chocada, que já estou, né? Fiquei passada aqui com o que vocês contaram, mas no sentido eu vou do pedir para ele alerta. contar uma bem legal, que eu acho bacana. No sentido do alerta, né? De a pessoa realmente... o motivo, né? Olha o que vocês contaram aqui, motivos pelo qual a pessoa quis aumentar de peso para fugir de um estupro, para fugir de um assédio. Abuso sexual. É chocante. Então, assim, doutor Felipe, se tiver alguma história, se a Edna conhece, Antes já dá um spoiler. Ela tem uma bem legal para contar. De um paciente de uma cidade bem próxima daqui, que em um ano ele bateu o carro 4 vezes, porque ele tinha apneia do sono. E ele dormia dirigindo. Pela obesidade. Essa é Tá? Então ele não conseguia dormir à noite e quando ele estava dirigindo ele pegava Apagava, no sono e dormia. né? Ele bateu o carro 4 vezes num ano.